Bom, é um conselho assim pra quem acha que tem um problema, tipo depressão, ansiedade, crise de ansiedade. Um conselho que eu dou pra você, que você procure ajuda, mas que antes de você procurar ajuda, você se apegue primeiramente em algo que você ama, que você gosta de fazer. E principalmente se apegue em Deus. Por quê? Por que eu digo isso? Por causa que remédios antidepressivos causam dependência, sabe? O seu corpo, o seu organismo se acostuma com os medicamentos. E o nosso humor, ele é assim, ó. Ele tem uma faixa etária. E tem horas que quem depende de remédios antidepressivos vai estar com o humor lá em cima, vai estar lá embaixo, porque a nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Então assim, ó, eu aconselho a você, em último caso, sabe? Assim, tomar remédios. Por causa que, tipo assim, ó, às vezes você acha, entre aspas, que você tem um problema. Você acha. Você acha que você tem um problema. Você acha que você tem depressão. Entendeu? Você acha que você tem crise de ansiedade. Você acha que você tem algo assim que eu digo assim, sabe, está lhe incomodando. Só que eu lhe aconselho assim, primeiramente, você a fazer uma oração, a você falar com Deus, sabe? Você procurar Deus em primeiro lugar. Por causa que os remédios, eles viciam e causam dependência, entendeu? E o nosso organismo começa a criar dependência desses medicamentos. E vai chegar uma hora assim que você vai olhar no espelho e não vai mais se reconhecer. Porque o seu corpo criou dependência daquele medicamento e se acostumou. E na hora que você parar de tomar os medicamentos antidepressivos, você vai ter crise de ansiedade, você vai ter euforia. Então eu aconselho você procurar remédios naturais, tipo para dormir. Eu aconselho tomar chá de cidreira, chá de alecrim, sabe? Você que tem crise de ansiedade, você que tem insônia, procurar dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Acostumar o seu corpo a fazer isso. Não trocar o dia pela noite, porque isso é muito ruim, sabe? Eu já passei por uma fase que eu era assim, de trocar o dia pela noite. E hoje eu procuro dormir sempre num horário só e me acordar de preferência cedo. Sabe? Quando eu não me acordo, o Frederico me acorda, né, meu amor? Tu me acorda, ele me acorda cedo. E é incrível como ele tem um metabolismo assim, que tem horário assim pra se levantar, pra dormir, sabe? Tipo 9h30 ele já tá se aninhando pra ir dormir. E 11h30 tô indo pra cama. E ele se acorda tipo 6h30, sabe? Ele tem um horário certo. Tipo, é incrível, sabe? O metabolismo do meu gatinho. Né, Frederico? Já tá se aninhando, meu amorzinho. E eu aconselho a você não tomar medicamentos antidepressivos, por causa que o seu organismo vai se acostumar e isso não é muito bom. Vai causar dependência, tipo, os remédios são que nem droga, sabe? Eu já fui em CAPS, eu já fiz tratamento, eu achava que eu tinha depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtornos de borderline, tá. Só que quando eu fui no CAPS, eu conheci pessoas piores do que eu, sabe? Pessoas piores. E uma coisa que eu observei assim, ó, que as pessoas chegavam normal ali, sabe? Chegavam normal e na hora dos medicamentos elas ficavam assim, sabe? As irreconhecíveis, sabe? Tipo, sabe? E daí o que me levou a não ir mais no CAPS, a não mais fazer os tratamentos para depressão, para crise de ansiedade, foi que
O psiquiatra o meu médico que eu estava consultando com ele, que estava me dando remédio, estava me entupindo de remédio, ele estava vendo coisas em mim. Ele dizia que eu tinha esquizofrenia, crise de ansiedade, e estava me entupindo de remédio. E tipo assim, chegou uma hora que assim eu olhei no espelho, eu não me reconhecia mais, sabe? E daí aconteceu algo na minha vida que de vez fez com que eu me afastasse do CAPS, não quisesse mais me tratar e não quisesse mais tomar antidepressivo. Foi que faleceu uma pessoa da minha família, minha avó, que eu amava muito ela. Tipo assim, eu fui no velório e todo mundo chorando, sabe? E eu tava dopado de remédio, dopado. E eu não senti nada, sabe? E aquilo ali me deu assim um estralo. E daí um dia eu conversei com ele e perguntei assim, por que que eu fui? Eu queria sentir, tava todo mundo chorando, eu queria chorar, eu queria sentir aquele sentimento. Porque tá na Bíblia que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E daí ele falou que esse Talopram, Diazepam, aqueles remédios, tudo pã lá que ele me deu, cortavam uns efeitos, tipo, ou de tristeza ou de alegria. E no caso meu cortou a da tristeza. Eu queria chorar, eu queria sentir junto com as pessoas a dor da perca. E eu não tava sentindo nada, sabe? Eu tava frio, eu tava, sabe, um gelo naquele momento ali. Isso fez com que eu parasse de vez de não tomar mais aqueles remédios. E eu não tomei mais, não tomei. E hoje eu me sinto livre, sabe? Da depressão, das angústias, das crises de ansiedade. Porque muitos psiquiatras, eles querem ver coisas na gente que não existem, sabe? Eu falo isso porque eu sei por mim mesmo. Eles querem entupir a gente de remédio. Daí tu fica que nem um zumbi, tu olha no espelho assim, tu fica irreconhecível, tu acha... Tipo, eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia mais, sabe? Eu não me reconhecia mais. E eu deixei de ver esses remédios. E tipo, E depois que eu deixei esse remédio, me deu as crises. Quis voltar as crises de ansiedade, as insônias, tristeza. E eu senti que aquilo ali é o meu corpo que tinha se acostumado com os medicamentos, querendo mais medicamento. E eu pensei, eu não vou tomar mais remédio. E eu não tomei. Simplesmente, sabe? Se eu tivesse vontade de chorar, eu chorava. Mas dobrava meu joelho, orava e chorava e falava com Deus. E Deus foi me dando força e eu fui me livrando daquilo ali. E outra coisa que tem muitos médicos, eu não sei o caso do que me tratava, que não acreditam em Deus. Que eles são ateus. Eles não acreditam em Deus. E daí eles querem... E eu falava de Deus, sabe? Por mais que eu tivesse com problemas ali, eu falava. E eles querem entupir a gente de remédio, sabe? Eles querem ver, às vezes, problemas que não existem na vida da gente. Eles querem, sabe? Tratar, querem ajudar de alguma forma, mas às vezes acabam assim... Às vezes a gente tá com um probleminha e acha que é um problemão, acaba se tornando aquilo um problemão. Entendeu? Eu não tinha tantas coisas assim, sabe? Só que eu achava que eu tinha, eu fui me tratar, procurar ajuda e acabei piorando aquilo ali. Era uma coisinha desse tamanho, acabou ficando uma coisa grande. Por isso que eu não fui mais. Não fui mais, não tomei mais remédio e me sinto bem, sabe? Me sinto ótimo. Se eu tô com vontade de chorar, se eu tô com insônia, eu dobro meu joelho, choro e oro e falo com Deus. E aquilo ali passa, sabe? Porque a nossa luta, ela é espiritual, ela não é contra a carne ou sangue. Ela contra principados e potestades, contra todo mal, entendeu? E é isso. Então eu aconselho você a não tomar antidepressivo. Primeira coisa, fale com Deus, desabafe com Deus, chore com Deus. Que Deus é o melhor médico, é o melhor psiquiatra. Ele é o médico dos médicos. É isso.